Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Existia muito receio acerca desse capítulo de hoje e olha, eu posso dizer que de fato ele foi um tanto melancólico. E só mostra o quanto Fujimoto possui uma escrita bem cruel. Enfim, mas sem enrolações, bora logo falar sobre isso. O capítulo 193 recebeu o título de Burning Kiss, e uma tradução literal seria esse beijo flamejante, e ele é bem explícito esse título, então agora vocês vão entender melhor. Aqui nossa atenção volta para exatamente onde acabou o capítulo anterior. A Yoro está ali entre as pernas do Denji, sentada na mesma cadeira que ele, e aqui a guerra já deixa bem estampado o quanto o Denji é um personagem muito falho e também, de certo modo, muito patético. A família daquele personagem foi completamente morta, mas que mesmo assim ele ainda não consegue resistir aos seus desejos. E pra piorar, no fim ele sempre acaba apanhando. E eu gosto muito de perceber a reação do Denji quanto a tudo isso, porque dá pra visualizar que de fato ele pode até estar tentando relutar contra tudo aquilo, mas ele reconhece como uma verdade, tanto é que ele está sedento pelos seus desejos aqui. A Yoro continua, tornando cada vez mais explícito todas as temáticas em torno desse protagonista. Ela relata que ela vai transformar ele numa arma, mas que naquele instante ela é a única que é legal com ele. Logo, ela sabe que o Denji vai fazer tudo que ela mandar, e é óbvio que isso deixa ela muito feliz. Então ela continua usando, por isso que faz questão de beijar ele. A Yoro ama isso, ama sentir esse poder que ela tem sobre os outros e também sobre qualquer outro conceito. Então continuar iludindo aquele personagem, continuar fazendo com que ele sofra, mas ao mesmo tempo continuar usando para benefício próprio, para satisfazer os seus prazeres, é algo muito válido para a guerra. Novamente, nem preciso dizer que isso faz total sentido com o significado de guerra. Ela faz questão de olhar para o Denji e declarar o quanto que ela ama aquela cara dele patética. Ela quer que ele fique cada vez mais miserável, mas também quer fazer ele feliz. Cara, o nível de toxicidade disso daqui. Essa fala só reforça isso que eu tô querendo dizer. E de fato, a Yoro usa as pessoas da forma que ela bem entender. Essa próxima sequência aqui evidencia ainda mais toda essa relação desse personagem com o Denji e a Asa com o Denji. Tudo aquilo é muito confuso para o personagem e também de certo modo vergonhoso. Em capítulos anteriores ele reconheceu como uma falha de sua personalidade essa escravidão que ele está entrelaçado com desejos sexuais. Ele entende que, de certo modo, ele é viciado nisso. É sempre ele buscando um caminho mais fácil para ter um afeto, e isso é sempre gerando circunstâncias terríveis. Aqui percebemos que é uma luta longa. Denji não mudou sua cabeça por completo ainda. E abraçando as suas falhas, totalmente desconexo do que fazer ali, ele pergunta para Yoro se ela poderia continuar ali, de certo modo, continuar rebolando. E pô, isso é deprimente, vai. O personagem sabe de tudo que ele está sofrendo, ele sabe que ele está servindo como instrumento mais uma vez, mas ainda assim continua sendo seu último resquício de afeto. No mundo da velhice, Denji fez questão de gritar aos céus que, independente das perdas que ele teria em sua vida, ele continuaria seguindo em frente, sabendo sim de suas falhas, de seus erros, ele está longe de gostar de si mesmo, mas seguiria tentando viver. E daí a gente pega todo esse discurso e compara com tudo que está acontecendo aqui agora. É deprimente, deprimente. Vale ressaltar que o Denji é um personagem que tem um desenvolvimento não linear. Eu já falei isso diversas outras vezes e eu simplesmente amo esse tipo de desenvolvimento. Personagens como o Denji, BoJack Horseman, o Kendall de Succession, o Carmy de The Bear, são esses tipos de personagens que eles não necessariamente irão seguir o que é esperado. Denji conseguiu reconhecer muitas coisas e aprender muitas coisas, mas mesmo assim ainda é uma luta longa. Tudo está em chamas em sua vida e ele simplesmente está se agarrando a qualquer miséria aqui. Mas enfim, depois dele fazer esse pedido, a Yori ainda faz questão de dizer de forma seca que ela não vai fazer aquilo. O Denji reage assustado, perguntando por quê, e ela simplesmente diz porque ele fica ainda mais miserável quando ela recusa. E obviamente que isso faz com que ele pergunte se ela o odeia. E aqui ela deixa ainda mais explicado. Ela fala que a Asa gosta dele e que, de certo modo, como elas compartilham o mesmo cérebro, ela acaba também gostando um pouco do Denji. Aqui o Fujimoto deixa ainda mais explícito sobre essa relação, que veio gerando dúvidas, sobre o último capítulo. Os verdadeiros sentimentos de apreço, de amor, partem da Asa. A guerra simplesmente só se apropria de tudo isso, do corpo da Asa e de seus sentimentos.
Então, de certo modo, ok, ela pode sim nutrir algum tipo de desejo com Denji, mas isso não me soa em nenhum momento como algo genuíno, já que não parte dela. É realmente uma relação parasitária aqui. E isso só mostra o quão tóxico e deprimente isso é, tanto para o Denji quanto para a Asa. Já que sem essas circunstâncias, os dois poderiam ser um casal feliz e comum. Para mim, a parte mais interessante desse capítulo é toda a reação do Denji ao ouvir isso. Ele pergunta mais uma vez se de fato a Asa gosta dele. A Yoru reforça que sim, ela realmente gosta dele. E aqui, sem mais nenhuma palavra, a gente começa a observar a feição do Denji. Um olhar meio perdido, meio confuso, e depois a gente percebe que ele começa a chorar. Novamente, olha o quanto que a Yoru é uma pessoa horrível. Ela percebe aquilo e pede para o Denji olhar para ela, pois ela quer ver ele chorando. E a gente percebe mais uma vez toda a sensibilidade do personagem. E ele diz que bom que ainda possui alguém que goste dele. E isso daqui é muito, mas muito pesado. Vale ressaltar que a pessoa que mais detesta o Denji é ele mesmo. Isso ficou nítido na parte 2. Quando lhe tiraram Chainsaw Man, ele teve que se deparar com a sua pior versão. O seu lado humano, o seu lado Denji. Carregando aquilo que a Makima disse na parte 1, de que tudo aquilo que acontece de ruim na vida dele é exclusivamente culpa dele, esse personagem começou a entender que realmente ele não merece viver. Então aquela normalidade tinha um gosto muito agridoce. Ele estava tendo momentos até bons, mas tudo parecia superficial. Ainda mais porque o seu sonho de abraçar sua melhor versão, que é o Chainsaw Man, se mostrava cada vez mais distante. E aí, pra piorar tudo, você já sabe o que aconteceu. Denji ignora todos os avisos, volta a ser o Chainsaw Man, e assim ele acaba perdendo a sua casa, sua família e tudo à sua volta. E assim, mais uma vez, ele foi mastigando a ideia de que tudo de ruim só acontece por sua influência, por suas decisões. E aí, para piorar toda essa salada, a gente possui esse lado dele viciado em seus desejos carnais. Algo que muitas vezes distorce completamente sua visão. Assim, ele tentava sempre tampar os seus problemas, as suas lutas, os seus enfrentamentos, com essa busca imediata de afeto. Tudo isso vai agregando como camadas para esse protagonista. A gente chega naquele momento que ele entende que ele se odeia e ele não quer mais continuar vivendo. Mesmo com ele gritando, dizendo que a vida ainda pode ser divertida e que ele vai tentar se agarrar a isso, ele reconhece que a sua vida sempre será uma merda e que ele sempre será uma pessoa ruim. Então é óbvio que quando uma pessoa diz que de fato gosta dele, aquilo vira o seu mundo inteiro de ponta cabeça. Afinal, como alguém poderia gostar dele sendo que ele é o seu maior hater, digamos assim? Como se Denji tivesse entendido que ele não merecia mais ser amado. Então é muito poderoso ver essa reação dele. Ele realmente desmoronando em lágrimas. O triste é perceber que ele ainda está em um ciclo vicioso. Mais uma vez alguém está ali tirando proveito de sua fragilidade. E eu gosto muito de perceber que o Fujimoto faz questão de evidenciar o quanto que a Yoru realmente é uma pessoa ruim. Ele enxerga aquilo tudo como patético e isso a anima cada vez mais. E assim, mais uma vez, ela começa a beijar ele. Sinceramente, eu acho muito interessante como que o Fujimoto vem desenvolvendo o romance aqui. Primeiro, pois é algo muito pesado. Mesmo que Chainsaw tenha sim uma roupagem mais shonen, é uma obra que sim abraça muitas temáticas bem pesadas. Então, vislumbrar como acontece de forma desfigurada a relação desses personagens é sim bem interessante. Principalmente, pois ele deixa em confusão tanto Denji quanto nós como leitores. Porque apesar de todas as violências que a Yoru comete com Denji, cometeu já outras vezes, realmente existe um lado que está ali por amor. A Asa realmente ama esse personagem. E isso traz um nó na cabeça dele e também da gente. Queremos torcer por esse casal, mas vemos perfeitamente o quanto que isso é destrutível, principalmente por conta da Yoru. E é nesse contexto que o Fujimoto ainda consegue trazer discussões acerca dessas agressões que o Denji sofreu. Aquele capítulo polêmico do Beco mostrou pra gente que essas agressões possuem sim efeitos tanto nos personagens quanto na obra. Vimos Denji e Asa desconfortáveis e tentando entender tudo aquilo que aconteceu. Não é como se Fujimoto abordasse temas pesados e simplesmente descartassem eles. Então eu realmente acho muito interessante como acontece todo esse romance aqui dos dois. E mostra, né, o quanto que o Fujimoto é um autor cruel. A fanbase estava louca shippando Denji e Asa. E bom, o Fujimoto olhou pra tudo isso e falou, ok, eu vou fazer dessa forma. Só que
de uma forma cruel e destrutiva. E aí quando acontecem cenas como essas, a gente fica com o coração dividido. Realmente é muito triste esse capítulo. E aqui, como uma ironia do destino e mostrando pra gente o quanto que a vida desse personagem está em um efeito cíclico, a Yoru questiona se o Denji quer tanto assim ter uma relação sexual com ela. Ele rapidamente concorda e ela propõe um acordo, que se ele conseguisse derrotar o Demônio da Morte, eles poderiam fazer isso. Mas, caso ele não conseguisse, ela simplesmente iria transformá-lo numa arma. E dessa forma, ela mesma iria derrotar a morte. Mais uma vez, Denji está ali, sendo utilizado como uma ferramenta. Parece realmente ser a sina desse personagem, infelizmente. Com a Makima, o mínimo já era tudo para aquele personagem. Então, obviamente, abraçar todo o sistema da segurança pública e também abraçar o mínimo de afeto que ele possuía era a resposta mais sábia. E aqui, tudo que ele construiu, ele perdeu. De fato, tudo incinerou. Ele chora ao descobrir que pelo menos uma pessoa ainda gosta dele. E agora, possuindo quase nenhuma estrutura, surge novamente o mesmo tipo de artimanha já sofrida anteriormente. Nunca joguei todos esses jogos! O que o Denji fará? Sinceramente, eu gostaria muito de acreditar que ele iria recusar. E seria bem plausível ele tentar recusar isso daqui. Mas a questão é que realmente existe muito caminho que ele vai aceitar isso. É muito triste esse capítulo. Denji reconhece todas as suas falhas, reconhece tudo que ele está fazendo de errado. Ele detesta isso, ele odeia isso, ele está longe de se amar. Foi acreditando que ele é o maior culpado de tudo aquilo. E agora, o que fazer no meio daquele incêndio? Deixar que todo o seu corpo se queime ou aceitar o mínimo de alívio? Tudo isso daqui é muito pesado mesmo e deprimente. Às vezes eu sinto um pouco de Hideaki Anno na escrita do Fujimoto. Hideaki Anno já disse que uma das partes que ele mais detesta de suas obras são aquelas que fazem o lembrar dele mesmo. E muitas vezes eu enxergo que o Denji pode ser sim um reflexo das experiências do Fujimoto. E é justamente por isso que ele detesta tanto esse personagem, que ele faz questão de sempre reforçar o quão patético ele é e o quanto parece que ele sempre deve continuar sofrendo. Obviamente que tudo isso é só uma suposição, mas eu consigo enxergar assim um lado mais introspectivo aqui. É sempre muito cômico e também um pouco inconveniente esse tipo de capítulo, pois sempre geram os comentários de pessoas que nem acompanham a obra, classificando o protagonista como alguém que nunca muda. E realmente, prints soltos ou a falta de uma leitura mais atenciosa pode gerar sim esse tipo de comentário. A questão é que pontualmente o Denji vem se transformando cada vez mais. O que é importante ressaltar é que desenvolvimento de personagem nem sempre quer dizer que esse personagem vai aprender coisas nobres e melhorar sempre sua vida e etc. Fujimoto já fez questão de mostrar pra gente que ele gosta desse tipo de escrita, já que em Fire Punch o Agni é simplesmente a destruição de um personagem. Ali a gente observa um personagem que foi aprendendo muitas coisas, depois ele simplesmente começa a se autodestruir. E o que eu sinto aqui é que o Denji pode ter esse tipo assim de escrita, se tornando cada vez mais miserável. E obviamente que isso pode sim trazer um gosto muito agridoce, pois a gente torce pelo bem desse personagem, mas isso em nenhum momento diz respeito à escrita do Fujimoto. Dito tudo isso, eu adorei esse capítulo. Sinto que podemos ter discussões mais aprofundadas sobre os maneirismos do Fujimoto, que ele vem se agarrando cada vez mais. Isso sim pode ser um problema, pois ele pode se tornar simplesmente uma caricatura dele mesmo. Acho que ele está longe disso, mas é perigoso, tem que se atentar. Com toda certeza, essa declaração do Denji foi muito poderosa pra mim. Gosto de perceber o quanto que o Fujimoto consegue colocar uma carga emocional muito grande em diálogos simples. A Yoru é uma baita vilã, porque realmente a gente às vezes gosta dela, mas ela é uma pessoa terrível, um demônio terrível. E eu só queria que a Asa conseguisse retomar mais o controle. Eu já imaginei que nesse capítulo a gente não teria nenhuma atitude tão extrema. Então confesso que foi dentro do esperado, mas pra mim foi melhor porque realmente teve o que eu mais queria que tivesse, que é mais discussões, mais desenvolvimentos. E agora sobre todo o finalzinho, meu lado mais otimista me faz crer que de fato o Denji vai tentar desconversar tudo aquilo, que faria bastante sentido por tudo que ele sofreu. Mas a questão é que também faz muito sentido ele continuar sendo passivo, por tudo que eu já falei em vários vídeos e também falei durante esse vídeo aqui, então nem preciso repetir de novo. Então de qualquer forma eu tô triste porque realmente Fujimoto tá sendo bem cruel. E é bizarro o quanto que ele consegue trazer uma escrita muito atual.
Essas discussões em torno de afeto, sobre sua função perante a sociedade, são questões muito recorrentes nos nossos dias atuais e eu sinto que isso está inerente a Chainsaw faz muito tempo. O arco só está no início e, meu amigo, tô preocupado. Enfim, falei demais, meu Deus do céu, e sinto que ainda vamos falar muito mais sobre Dengue, Fujimoto e tudo mais. Enfim, espero vocês na próxima. Não se esqueçam de deixar seus comentários, tanto quanto o vídeo, quanto o capítulo também. Não se esqueçam de compartilhar, isso ajuda e muito. E também avaliar e hypar o vídeo. Um abraço e um salve especial para todos os membros que auxiliam ainda mais em todo esse projeto. E é isso, espero que todos vocês fiquem muito bem. E vejo vocês na próxima.